Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Sense8. Esse é o 8º vídeo que eu estou fazendo sobre a filmografia das irmãs Lily e Lana Wachowski, duas das minhas diretoras favoritas da vida. Sense8 lançou em 2015, no mesmo ano em que elas lançaram o filme O Destino de Júpiter nos cinemas. Eu lembro que Sense8, assim como Demolidor, foram as duas séries que me fizeram assinar Netflix pela primeira vez. Na época, a maioria dos meus amigos e conhecidos ainda não tinha costume de assinar streaming, mas eu estava muito ansioso para essas duas séries. No caso de Sense8, haviam duas coisas que chamavam minha atenção. A primeira delas era o fato de estar escrito no trailer dos criadores da trilogia Matrix. Na época, eu amava Matrix, mas ainda não conhecia toda a filmografia das irmãs. Achei que seria uma ótima oportunidade de ver mais trabalhos daquela dupla tão talentosa. Em segundo lugar, o que me chamou a atenção foi a presença do Alfonso, que fez parte da minha infância com a novela Rebelde e a banda RBD. Quando comecei a ver Sense8, eu nem sabia direito qual era a proposta, e confesso que o primeiro episódio não me prendeu de imediato. Mas ao chegar no quarto, onde temos a cena de todos os Sense8s cantando What's Up da banda Four Non Blondes, eu já havia sido completamente fisgado. Para quem não sabe, Sense8 conta a história de 8 pessoas ao redor do mundo que passam a ter uma ligação psíquica, podendo acessar pensamentos, memórias, emoções, sensações e habilidades uns dos outros. No início, os 8 ficam muito confusos sobre tudo isso, e nós, espectadores, também. Mas, ao decorrer da história, vamos descobrindo como tudo funciona e os integrantes do cluster, que é como se chama o grupo de Sense8s, vão se tornando verdadeiros amigos, aliados e, em alguns casos, amantes. Mas claro que nem tudo é felicidade e conexão. Aqui temos o mal e a opressão, como sempre existiu por todo mundo. Existe uma empresa chamada BPO, Biologic Preservation Organization, que está caçando Sense8s por todo o planeta. A dinâmica entre os Sense8s e os agentes da BPO lembra um pouco a dinâmica dos Red Pills e os agentes da trilogia Matrix, pois aqui também vemos os Sense8s precisando operar escondidos, sempre fugindo e tentando não deixar rastros. Neste momento, a habilidade de cada um se torna muito importante para a sobrevivência. Essas habilidades vão desde conhecimento sobre computação e tecnologia até o conhecimento farmacêutico e treinamento de kickboxing. Apesar dessa semelhança com Matrix, a vibe de Sense8 é mais parecida com outro trabalho das Wachowski, o filme A Viagem ou Cloud Atlas para quem conhece apenas em inglês. Nesse filme, vemos um lado mais sensível e emotivo das Wachowski, e isso continua em Sense8. Dessa vez, não se espalhando por diversos anos diferentes, mas sim se espalhando por países diferentes numa mesma época. Porém, enquanto a viagem tinha um certo limite de tempo, aqui elas tiveram diversos episódios com média de 1 hora de duração, onde puderam desenvolver melhor e mais devagar cada personagem e cada trama. E isso é uma das melhores coisas sobre Sense8. A trama que une os 8 protagonistas é mais focada na ficção científica e tem a ver com a BPO. Mas as tramas que cada personagem vive separadamente lidam com diversos gêneros diferentes. Temos histórias sobre crime e porradaria, histórias cheias de romance, histórias de comédia cheias de momentos engraçados, histórias de drama, histórias de amizade. Então Sense8 consegue englobar tudo que eu gosto numa obra só. Além da história riquíssima, Sense8 também é rica no aspecto da diversidade. Como eu já disse, os protagonistas vivem em países diferentes, e isso nos dá a oportunidade de acompanhar pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes religiões e também de diferentes classes sociais. Além disso, Sense8 é o projeto das Wachowski com maior representatividade LGBT. Ligadas pelo desejo e a viagem, já tinham personagens homossexuais, mas aqui tudo se expande ainda mais e vemos mais letras da sigla LGBT sendo colocada em tela, sendo o nome minha personagem favorita da série uma mulher transgênero e lésbica. Infelizmente, essa diversidade foi atacada por diversas pessoas odiosas e ultrapassadas.
A série foi julgada por muitos que diziam, né, que ela só tinha cena de sexo, que era uma série suja, uma série vulgar e que não tinha história. De fato, né, a série ela aborda sexo e sexualidade, mas isso não é novidade. Ligadas pelo desejo, Matrix Reloaded e A Viagem já faziam isso. E o sexo nunca mesmo, diminuiu em nada a história ou as mensagens que as obras, né, das irmãs Wachowski queriam passar. Elas sempre desafiam os espectadores e para apreciar a arte delas, não podemos ficar nos prendendo a limitações e a tabus. O sexo não é usado por elas como artifício para chamar atenção e causar. Elas abordam a temática porque isso faz parte do ser humano, faz parte de nossas relações desde o início dos tempos e está diretamente conectada com a essência da arte delas e com a proposta de suas histórias. Sense8 foi um projeto muito ambicioso e, para fazê-lo acontecer, as Wachowski precisaram da ajuda de alguns amigos e colaboradores. A criação da série foi feita junto ao J. Michael Straczynski, que ajudou a escrever todos os episódios, com exceção do último. Straczynski é muito conhecido na indústria dos quadrinhos e já escreveu revistas de diversos heróis como Homem-Aranha, Thor e Superman. Apesar da maior parte da série ser dirigida pelas Wachowski, elas também tiveram a ajuda de outros diretores. Tom Tykwer, que trabalhou com elas em Cloud Atlas, dirigiu 3 episódios da série e fez a trilha sonora de todos os episódios. Dan Glass também dirigiu 2 episódios da série. E antes disso, trabalhou nos efeitos especiais das sequências de Matrix, Speed Racer, A Viagem e também O Destino de Júpiter. E por último, tivemos James McTeague também dirigindo alguns episódios. Ele já havia dirigido o filme V de Vingança, que foi roteirizado e produzido pelas Wachowski. E também havia dirigido Ninja Assassino, novamente produzido pelas Wachowski. Na primeira temporada, Lily Wachowski trabalhou ativamente como diretora e roteirista, mas após sua finalização, acabou saindo da série. Nessa época, ela estava passando pela sua transição e decidiu tomar um tempo para cuidar de si mesma. Desde então, Lily e Lana não trabalharam mais juntas, mas ambas parecem muito felizes, né, com os rumos que cada uma tomou e continuam sendo muito próximas. Na segunda temporada, Lana conseguiu entregar um trabalho tão bom quanto antes na direção e nos roteiros, sem decair em nenhum aspecto, provando que as Wachowski são tão incríveis juntas quanto separadas. Além da Lily, a segunda temporada também perdeu outro integrante. O ator que fazia o Cafeus saiu da série e foi substituído pelo Toby Onyeumere. Eu espero que eu tenha falado isso certo, que o nome dele é meio complicado. Mas assim, apesar do estranhamento inicial, né, pela troca de ator, hoje em dia eu gosto muito mais do Toby do que do ator anterior. E acredito que nos bastidores o pessoal também gosta mais do Toby. Eles parecem, né, mais amigos e mais unidos do que antes. A segunda temporada de Sense8 trouxe várias revelações, desenvolvimento dos casais, cenas de ação e terminou seu 11º episódio num gancho gigantesco, levando a história para um rumo ainda mais épico e grandioso. Infelizmente, um mês depois, a Netflix anunciou o cancelamento da série. Eu lembro que fiquei totalmente desestabilizado quando isso aconteceu. Eu sempre tive vontade de estudar cinema, mas naquele ano de 2017 eu perdi minhas esperanças, meu rumo e a minha fé no futuro. Sense8 era exatamente o tipo de história que eu sempre escrevia desde que eu era criança. Uma mistura de fantasia e ficção científica, cheia de romance, diversidade e representatividade LGBT. O cancelamento de Sense8, somado com o hate na internet, parecia um ataque direcionado a mim. Como se dissesse, né, que a minha arte não tinha futuro. Para piorar, nesse mesmo ano, também aconteceu toda a polêmica com o filme, né, Liga da Justiça. Zack Snyder é um dos meus diretores favoritos, assim como as Wachowski, e ele foi retirado do próprio filme após uma tragédia pessoal e aproveitaram sua ausência para destruir e manipular sua arte, modificando completamente o filme e apagando toda a sua essência. Eu fiquei muito mal nessa época e até tomei algumas decisões que me afastaram daquilo que realmente era o meu sonho desde criança. Ser um artista, criar histórias e me comunicar com o mundo todo. Mas essa angústia não durou para sempre. Logo que o cancelamento foi anunciado, os fãs de Sense8 do mundo todo se uniram para salvar a série. Foi feito um grande movimento nas redes sociais, levantamento de hashtags e até protestos. Em frente ao Museu de Arte de São Paulo, um grupo de fãs fez uma ação de beijo coletivo para protestar o cancelamento da série, celebrando o amor e a união.
Toda essa movimentação acabou dando certo. A Netflix anunciou que Sense8 ganharia um episódio especial de 2 horas e meia de duração para concluir a história. Para vocês terem a noção, o episódio seria mais longo que os filmes da trilogia Matrix. Para conseguir finalizar essa história extensa num único episódio especial, a Lana Wachowski contou com a ajuda de 2 profissionais incríveis para escrever esse roteiro tão complicado. Um deles foi o David Mitchell, que é o autor do livro Atlas de Nuvens, que inspirou o filme A Viagem das Wachowski. Ele adorou tanto a adaptação que se tornou amigo e colaborador da dupla de diretoras. O outro foi o Alexander Hammond. O trabalho do trio foi incrível e o episódio final conseguiu concluir a história de uma forma que me deixou muito feliz e satisfeito. Lana, David e Alexander gostaram tanto de trabalhar juntos que acabaram repetindo a parceria. Hoje, lança nos cinemas Matrix Resurrections, 4º filme da franquia Matrix, que foi roteirizado pelo trio. Além disso, no elenco também temos diversos atores de Sense8 retornando, todos muito orgulhosos por poderem trabalhar com a Lana mais uma vez. Se você é fã de Sense8, não pode deixar de ver Matrix Resurrections no cinema de jeito nenhum. E outra coisa, que eu sei que foge do tema, mas eu queria comentar mesmo assim, é sobre o meu outro diretor favorito, Zack Snyder. Assim como aconteceu com Sense8, os fãs do Snyder fizeram uma campanha nas redes sociais para que seu filme da Liga da Justiça fosse lançado. O caso foi bem mais difícil que o de Sense8 e demorou alguns anos. Mas no fim, deu certo e esse ano agora, de 2021, finalmente saiu a Liga da Justiça de Zack Snyder. Após tanta descrença em mim mesmo e na minha carreira, ver o final de Sense8 e o lançamento de Liga da Justiça me ajudaram a reencontrar meu rumo e me reconectar com meu propósito. Atualmente, estou fazendo faculdade de letras e também alguns cursos da área audiovisual, estudando principalmente sobre roteiros, que é o que eu mais gosto. Sei que vai demorar, mas acredito que um dia serei eu quem estará lançando livros e filmes polêmicos. E sei que eu terei meus fãs para me apoiar e me ajudar caso a indústria se coloque contra mim do mesmo jeito que se colocou contra os meus ídolos. No final, o amor conquista tudo, como Lana Wachowski nos ensinou com essa belíssima conclusão de Sense8.